muito aquém do que pode jogar pela qualidade dos jogadores que tem. Por isso, assim, quando a gente conversava sobre os 2 primeiros jogos Atlético e Flamengo e falava sobre o fato do Atlético ter enfrentado bem, eu me lembro que a gente conversou aqui, um reinício aí, o Atlético encontra uma maneira de jogar. Sim, nem todos os jogos do campeonato vão permitir ao Atlético ser um time tão aplicado, programado para defender, explorando espaços, porque o Flamengo se coloca quase sempre jogando à frente, com iniciativa, assumindo riscos defensivos maiores, naturais, da sua maneira de jogar, e o Atlético podendo reagir a isso. É evidente que em outros cenários o Atlético vai precisar se provar. Onde eu disse que é um reinício de temporada, talvez, não é em relação só a desempenho. Acho até que o segundo tempo do Atlético teve uma melhora. O Atlético conseguiu construir um pouco mais, criou um pouco mais de oportunidades, mas acho que precisa mais. Quando eu digo de reinício de temporada, é mais por uma questão de ânimo. O Atlético parecia um time abatido mesmo, por não conseguir jogar bem, por não conseguir resultado, pelos problemas de bastidores. E às vezes até a forma como os jogadores expuseram os problemas, pode ter feito a diretoria também se colocar mais próxima do elenco, você ter uma união entre todo mundo ali, dentro de vestiário. E o Cuca, de novo, demonstrou ser um expert nesses momentos turbulentos. Assim, tentando fechar o grupo em torno dele. E conseguir encontrar formas de trazer. E veja que nessa noite o Atlético arrecadou 8 milhões de reais, mais de 8 milhões de reais, porque a renda do jogo hoje foi acima de 4 milhões de reais, com mais 4,7 milhões de reais de premiação por passagem às quartas de final, uma noite que rendeu 8 milhões de reais para o Atlético Mineiro. É claro que esses 4 milhões de reais de renda é a renda bruta, né? Tem despesas, então, tem despesas e tudo mais, mas é uma boa grana que o Atlético vai colocar no banco nesse momento de dificuldades financeiras. Bom para o Atlético também é ter o coringuinha deles agora, né? O Scarpa. Pode jogar em todo lugar, voltou a jogar bem. Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro ganhou fora, o Flamengo também ganhou fora, e aí nos pênaltis, mais uma vez, brilhou Everson. É brincadeira que esse goleiro tá fazendo, viu? E ele bate pênalti também, vai lá e confirma, tem personalidade. Diz que não dá frio na barriga não fica tenso não. Vamos ouvir os treinadores, tanto o Cuca quanto o Felipe Luiz, e a gente volta para falar do jogo. Venceu fora, perdemos em casa, em jogos muito iguais, contra um adversário muito qualificado, e não é só os jogadores, né, que é fácil, né, os jogadores, mas tem que ter um plano de jogo, tem que elaborar jogadas, e é muito difícil jogar com o Flamengo. Eles têm um plano de jogo muito bem definido, povoam o meio campo, passam os laterais firme à frente, né. O Flamengo tem hoje um jovem treinador que, sem dúvida nenhuma, é a maior promessa, eu acho, que a gente tem no futebol brasileiro. Se o pessoal tiver calma, paciência com ele, a gente sabe que o caminho para ele vai ser a seleção brasileira, porque é um estudioso, se prepara, está cada vez querendo melhorar e traz muita dificuldade para a gente. Então a gente sai muito feliz em poder ter vencido um adversário tão forte assim. Como você falou, se foi o melhor jogo pós-Copa do Mundo, e essa semana eu acompanhei um pouco junto com o Paiva, as narrativas que se criam, dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo, né? Isso eu escutei muito, onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, o que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Então esse é o meu trabalho como treinador. O Galo se coloca como agora favorito ao título, um dos favoritos ao título, Bertozzi? Tem outros times ainda que podem chegar e que são candidatos. O Botafogo, o atual campeão da Libertadores e brasileiro, com um elenco ainda muito forte. Acho que o próprio Flu é um time que pode brigar. Mas é um elenco forte do Galo e que estava devendo e que está começando a diminuir essa dívida. Eu falei sobre momentos que viram a página e que pode acontecer para o próprio Corinthians também. Então, assim, eu acho que pode ter sido um desses momentos para o Galo também. Estava passando por situação de salário atrasado, e isso aparentemente, segundo o clube, foi resolvido, né? Isso não pode ser ignorado também. E acho que algumas soluções foram encontradas nesses últimos jogos, né? Se a gente for pensar no confronto, o Atlético só não foi bem no primeiro tempo de hoje. O Atlético fez um jogo muito organizado no Maracanã,
E mesmo no jogo do Brasileiro que perdeu num gol de bola parada, mas foi bem defensivamente. Não foi bem igual. O jogo quando ele vem com um time com 3 zagueiros, com um time com mais... Sim. Naquele jogo ele tinha Fausto Vera, Alan Franco. E hoje foi o Atlético mais aberto. E justamente com a maior vantagem que ele tinha. Exato. Tanto que ele volta com o Saravia no segundo tempo e tira o Natanael. Tendo que ali o Cuca poderia ter mantido a mesma estrutura que foi tão boa nesses 2 jogos que o Bertozzi citou. E aí o que eu achei que o Flamengo foi bem no primeiro tempo hoje? Ele consegue explorar a coisa da marcação individual, que o Cuca faz desde sempre, né? Com umas movimentações, então, ele deixar o Plata ali com movimentação, né? Então,